desse fundo, os gestores, eles têm que colocar uma parcela relevante do bônus deles dentro desse fundo. Então, assim, tem algumas gestoras aqui que fazem isso também, e eu acho isso muito importante, porque gera um alinhamento de interesse. Fala, pessoal do Fundo do Baú, @FDB, Fundo do Baú, tudo bem? Estamos aqui para o último programa do ano e não poderíamos estar de forma mais especial com vocês aí do outro lado e também com a pessoa que eu tenho profunda admiração por já ter aí 6 anos em grande banco, por estar com uma parceria com a gente muito forte. Eu não vou falar muito, vou deixar ela se apresentar. Laura, se apresenta um pouquinho pra gente. Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Laura, trabalho no BTG já há 6 anos. Fiz meu último ano de faculdade, né, fazendo estágio no BTG e estou lá desde então. Então, é o meu único emprego. Estou super feliz e eu trabalho numa área que se chama Third Party Distribution. A gente tem esse nome em inglês que pode gerar um pouco de confusão, mas o que a gente faz é muito simples. É uma área de distribuição de terceiros. E aí, quando eu falo terceiros, a gente está falando de gestoras internacionais. Então, são gestoras que são extremamente renomadas e reconhecidas mundialmente, mas, né, teriam uma dificuldade para abrir um próprio escritório aqui, né? Tem essa barreira da língua, né? Acho que a barreira de entender a legislação brasileira, né? O processo de investimento aqui no Brasil é algo bem complexo para nós que somos brasileiros, imagina para um gestor internacional. Então, o nosso papel é fazer um processo de diligência e curadoria, elegendo os melhores gestores e estratégias de acordo com os nossos canais de distribuição, que são plataformas, family offices, bancos, seguradoras, fundos de pensão, regime próprio de previdência, né, que são os fundos de pensão dos estados e municípios. E a gente faz esse processo, né, de diligência, e a gente montou um portfólio, né, que seja complementar. Então, o nosso objetivo é chegar para o cliente final, né, falar, olha, eu fiz todo esse processo de diligência dessa gestora e a gente tem estratégias que são complementares entre si, então não tem sobreposição. Então, o nosso portfólio hoje tem desde ação de países emergentes, tem fundo de ação de real estate global, tem renda fixa global, tem fundo só de tecnologia. Então, é um portfólio bem diverso, né, onde a gente busca aí atender as necessidades dos nossos clientes. Eu acho que, de maneira geral, né, o brasileiro é o Brasil é um dos países que tem o maior viés doméstico do mundo. Né? O que significa isso? O brasileiro, ele quer investir no Brasil. Ele quer comprar ação das empresas que ele é o consumidor, que ele conhece, né? Que ele tem algum amigo que trabalha. Então, esse viés doméstico, essa familiaridade é algo que o investidor brasileiro busca. Né? Tem até um dado que fala que apenas 1% dos investidores brasileiros aloca fora do Brasil. Então, assim, 99% está concentrado aqui. Aloca de qualquer forma. Qualquer forma, de fundo, qualquer ativo. Os Estados Unidos, né, aloca 30% fora dos Estados Unidos. Então, assim, não faz sentido. Né? E quando a gente compara o Brasil perante ao mundo, a gente vê que faz menos sentido ainda, né? Manter 99% dos nossos recursos no Brasil. Por quê? Né? Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado acionário, o Brasil representa menos de 1%. Quando a gente olha para o PIB, o Brasil representa menos de 3%. Renda fixa global, o Brasil representa menos de 2% da renda fixa global. Então, assim, por que eu vou alocar todos os meus recursos num país que ainda representa tão pouco, né, perante ao mundo, nessas 3 variáveis que a gente comentou? Né? Só os Estados Unidos, o último dado que eu vi, acho que eles representam quase 65%, se eu não estiver enganada, do mercado acionário global. Então, assim, é muito relevante, né? E lá, as pessoas alocam 30% fora dos Estados Unidos. E aqui a gente tem esse viés. Um outro ponto importante, que eu sempre gosto de comentar com os clientes, é o acesso a estratégias e temas que a gente ainda não tem, né, um grande participante aqui no Brasil. Por exemplo, né, a gente vai ter uma Apple aqui? Difícil. Né? A Apple, só com o que ela tem em caixa, é a bolsa brasileira inteira. Então, assim, temas disruptivos, né? Por exemplo, biotecnologia, né? Que estão super em alta, a própria tecnologia, eu citei o exemplo aqui da Apple, né? São temas que o Brasil ainda vai precisar de um pouco mais de desenvolvimento e tempo, né? Para realmente chegar a ter aí um participante extremamente relevante. Né? Então, acho que a gente investindo só no Brasil, a gente deixa de capturar oportunidades em temáticas como essa. Depois a gente vai falar um pouquinho, né? Inteligência artificial, né? Outro tema que está super em voga. Aqui no Brasil a gente está alguns passos atrás, né, de ter uma grande empresa, né, focada nesse segmento.
Tanto que a penetração da inteligência artificial do Brasil vem de fora, né? Então, não é bem doméstica. E, Laura, eu gosto de falar, né? A gente teve aqui pelo menos umas 6 assets que a gente falou muito de internacional esse ano. Foi um papo bem em voga esse ano, né? Acho que principalmente a eleição ali, ficou um negócio muito forte. E aí a IA veio e ficou mais ainda forte. Só que agora, hoje, a gente consegue um negócio legal com você, que a gente reúne, né, ali praticamente 12 estratégias, que a gente vai falar um pouquinho também. Então a gente reúne um grande banco, né, vendo isso como um futuro interessante. Eu queria entender um pouco na parte de estudos comportamentais, assim, do cliente final, né, da galera que compra, enfim. O que vocês viram na área para você entender, cara, aqui é um caminho da gente conseguir seguir e dar aí essa solução para o nosso cliente? Olha, acho que principal, esse viés doméstico eu comentei. Então, assim, vamos trazer aqui pro banco, né, uma área focada em selecionar os melhores gestores internacionais e trazer para o investidor brasileiro. Então, acho que esse foi o principal objetivo, né? E, como eu falei, hoje a gente tem 12 gestoras, né? E são gestoras extremamente renomadas. A gente representa, por exemplo, a Pictet, que é um grupo suíço que existe há mais de 200 anos. Te representa uma gestora chamada T. Rowe Price, uma gestora americana quase que centenária que gera mais de 1,2 trilhões de dólares. Fazendo um comparativo, a T. Rowe Price sozinha gera a indústria inteira de fundos aqui no Brasil, que está com aproximadamente 7 trilhões de reais. Então, assim, foi aí que a gente viu a oportunidade. A gente falou, se a gente olhar 20 anos para trás, como é que você investiu no exterior? Era um processo extremamente burocrático. Você tinha que pegar o telefone, ligar, abrir uma conta, mandar o dinheiro para fora. Você com certeza estaria exposto ao dólar, porque, né? Não seria tinha um trivial, fundo com hedge não seria aqui. Trivial. E o BTG foi um dos pioneiros, né, em montar uma estrutura em que, através de um fundo brasileiro, né, que vai ser um fundo como se fosse um fundo espelho, que a gente chama de feeder, tá? Tem esse nome em inglês, mas é um fundo, praticamente é um fundo espelho. É um fundo que vai comprar 95% de cotas do fundo lá fora. Perfeito. Esse fundo vai ser um FIA ou FIM, investimento no exterior. Então, através desse veículo brasileiro, gerido pelo BTG Pactual, né, que na verdade só vai fazer compra, né, de cotas do fundo lá fora, o investidor brasileiro vai ter acesso a uma das maiores gestoras do mundo. Então ele fica 95% exposto à maior gestora do mundo, ou uma das maiores. Exatamente. E a gente criou uma estrutura em que o prazo de resgate é curto, então fica aí na média D+8, né? Porque assim, acho que a gente já está falando de um tema novo, está falando, né, de um tema que o investidor ainda não conhecia, não está familiarizado, não está confortável. Então a gente falou, não vamos lançar um fundo que seja D30, D60. Ou seja, praticamente 10 dias ele tem o dinheiro na conta dele. Praticamente. Perfeito. A maioria é D+5, tá? O mais Perfeito. longo é D+10. Um outro ponto também, o mínimo, né? O mínimo de aplicação, movimentação e permanência em R$5 mil. Por quê? Também o que adianta lançar um veículo aqui que é um mínimo muito alto? A gente quer democratizar o investimento no exterior aqui para o investidor brasileiro. Então, assim, a gente tentou criar uma estrutura a mais simplificada possível e que não restringisse, né? Assim, o investidor que tem... E aí, uma coisa que eu sempre falo, né? Acho que cabe ao assessor entender com o cliente o objetivo de longo prazo, de curto prazo, nível de aversão ao risco. Mas esse tipo de fundo, né? O investimento no exterior, ele cabe desde o cliente que tem R$50 mil, o cliente que tem R$20 mil, até o cliente que vai aplicar milhões com vocês. E são 12 estratégias, Sim. vamos dizer, no caso de vocês, que dá realmente para compor ali as carteiras. Você falou até de uma novidade da questão da qualificação do investidor, não foi? Isso. Esse é um ponto super importante. Até setembro de 23, né, pela legislação, tudo que tivesse, fundos, né, que tivesse esse sufixo investimento no exterior, né, que comprasse acho que mais de 67% de cotas do fundo lá fora, ele era destinado ao público qualificado. Então isso causava uma limitação, que era algo, né, que a gente nunca quis, a gente queria democratizar ao máximo. E aí, felizmente, né, com a implementação da resolução 175, que entrou em vigor a partir de outubro, então agora, né, todas as assets, né, as gestoras que têm esse tipo de fundo, enfim, outros fundos vão entrar nessa mudança, mas falando do exterior, né, acho que está todo mundo nesse processo de adaptação de regulamento, né, porque assim, a partir de hoje, esses fundos eles já passam a ser acessados por público em geral. Então, é uma limitação que a gente tinha que agora abriu. Então, assim, tem muito escritório, né, que às vezes tem um volume muito relevante de AUC, mas a base de qualificado era 10%, 5%. Então, isso é muito bom, vai ajudar ainda mais esse acesso do investidor brasileiro. Isso é a famosa democratização, né? Sim. Até porque a parte de fundos já ainda estava um pouco limitada nesse sentido, mas a pessoa
tu estava conseguindo acessar o mercado lá fora por outras formas. Sim. E não precisava ser qualificado ou não, né? Sim, por Às exemplo, vezes as ativo direto, BDRs. isso aí. Né? As BDRs sempre foram para público em geral. E aí o fundo tinha essa limitação que agora foi resolvida. Não, mas isso é ótimo, porque você acessar também lá fora, que às vezes você também não conhece tanto o mercado, que você não consegue ver tudo, né? Ainda mais cliente final trabalhando, o cara que é médico, o cara que é engenheiro, enfim, trabalhando junto para acessar, para ver o que está acontecendo no mundo também é complicado. Sim. Você pega gestores ali que são altamente experientes, que eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho deles, assim, um pouco desse background desses gestores que hoje estão ali, são escolhidos por vocês para ser um das 12 estratégias. Como é que vocês fazem? Cada uma dessas 12 é um fundo? Como é que é isso? É por categoria? Como é que vocês estão fazendo lá? Tem algumas gestoras que a gente tem 2 feeders, por exemplo, tá? Tem outras que a gente tem um só. Mas, basicamente, né, a gente faz esse processo de diligência olhando sempre para o nosso investidor final. Né? Então, assim, poxa, tem muito... O cliente do varejo está demandando um fundo de Europa. Tem um fundo de pensão que quer um fundo de renda fixa global. Então, vai muito da gente entender o que o consumidor final, né, tá pedindo, tá requisitando, com contato das gestoras que procuram a gente para fazer essa distribuição. Né? Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente olha. Por exemplo, não podem ser gestores... A gente não traz aqui gestoras que tenham menos de 5 bilhões de dólares de patrimônio lá fora. Porque para o público institucional, fundo de pensão, o IRPPS, eles têm essa necessidade. Então, esse é o primeiro parâmetro que a gente olha. Track record, tempo de casa dos gestores, desde quando a gestora em si, né, foi fundada, se ela inicia e depois fecha fundos. Então, assim, são alguns parâmetros que a gente, além da performance, obviamente, né, o AUM, a gente olha muito, e assim, um ponto importante, o feeder, né, que a gente chama, que a gente lança, é o fundo espelho. O nosso mais antigo aqui é desde 2018. Só que isso é quando a gente levantou essa casca, digamos assim. Porque a estratégia em si, por exemplo, o fundo de tecnologia que a gente tem da Janus Henderson, existe desde 96. Caramba. Então, assim, é legal ser, né? Para esse fundo específico, a gente conseguiu olhar a crise do .com em 2000, a gente conseguiu olhar 2008, 2015, como essa gestora performou nesse período muito longo de tempo. Né? Esse é um ponto muito importante que a gente sempre menciona. Aqui no Brasil, menos de 1% dos fundos tem mais de 10 anos. Então, assim, né, é difícil... Tá falando de fundo de 27 anos ali. Isso. Então, assim, é difícil você analisar um fundo aqui brasileiro, né, um 555, quando é um período muito curto, né? Assim, tem momentos que ainda não passaram. Não passaram, exatamente. Então, assim, você olhar um gestor... Cara, né, não passa 2008, 2009, o cara não passou, né? Exato. Então, assim, esse é um ponto bem interessante que a gente olha, além dos benefícios da diversificação. Se a gente olhar para a renda variável, né, aqui a renda variável... Né, a Bolsa Brasileira ela é muito concentrada em empresas de commodities estatais. Perfeito. E elas acabam sendo extremamente correlacionadas entre si. Se você pegar os grandes fundos de ação, né, aqui no Brasil e fazer uma correlação entre eles, é muito alta. Por quê? A Bolsa, né, tem uma limitação aí de papéis, todo mundo acaba comprando as mesmas coisas. E ele que forma o Bovespa e aí acaba ficando... E aí no momento de volatilidade, de estresse, ruído fiscal aqui, político, né, praticamente vai impactar todos eles. Né? Então, esse é um dos benefícios que a gente, né, olhou e falou, não, vamos trazer um produto que seja descorrelacionado, produtos que sejam descorrelacionados. Então, quando a gente compara, né, por exemplo, um fundo de tecnologia, esse da Janus Henderson, compara com um fundo de ação aqui no Brasil, a correlação é muito baixa. Né? Então, esse também é um outro ponto que a gente analisou. E Laura, polêmica, hein? Tô brincando. Nada demais. Hoje, né, a gente fala dessa questão da diversificação e do pé que o brasileiro está colocando lá fora, né, que é um negócio que não é ainda, como a gente falou, trivial. Né? E a gente vê várias formas, né? Como eu falei, a gente vê ativos livres, a gente vê por fundos, agora com vocês e outras assets também. A gente vê também por imóveis, às vezes o cara bota lá fora por imóveis. Se a gente fosse avaliar e olhar, tá, Laura? Exemplo hoje, a carteira da Laura hoje... dá para ficar 100% lá fora? Porque lá também tem diversificação, tem isso tudo. Dá para ficar 100% lá fora, assim, seria uma forma talvez também eficiente de fazer uma carteira ou você não vê tanto assim? Olha, eu acho que depende muito do objetivo, né, do pessoal do cliente.
né? Quando a gente fala lá fora, parece que, vou ficar exposto ao dólar. Não necessariamente, né? Tanto que alguns desses feeders que a gente tem, eles têm hedge para real. Perfeito. Ou seja, o cliente, né, se o dólar subir ou cair, não vai impactar, né, a cota desse fundo que o cliente está comprando. Ele acompanha o índice ou Exato. que o fundo Então, assim, a tiver. performance do fundo aqui vai ser muito parecida com a performance do fundo lá fora, né? Quando um fundo não tem hedge para real, ou seja, ele vai ficar exposto ao dólar, às vezes o fundo lá tá 10% e aqui ele tá 18%, porque o dólar subiu. Então, assim, eu acho que sim, dá. Ainda mais quando a gente olha quão pouco representativo o Brasil é perante ao mundo, quando a gente olha o mercado acionário, né, o PIB, a parte de renda fixa, como o Brasil ainda é pouco relevante. Mas eu acho que por conta desse viés doméstico, né, e até para uma reserva de emergência, acho que é interessante ter uma parcela aqui de uma renda fixa brasileira, ainda que seja parte do portfólio e, obviamente, não o todo. Isso é bom porque, claro que é o extremo, né? Eu coloquei aqui um extremo, óbvio. Porém, realmente a gente é muito impactado, né, lá fora. Se a gente for falar dos nossos produtos agora de serviço, Apple, enfim, como você falou, nós somos muito impactados e é difícil, talvez, essa visualização, né, de você ir lá para fora de uma forma mais natural, né, não forçado. E a gente teve também alguns, se a gente for falar 90, começo 2000, algumas coisas que, bota lá fora e tiveram algumas coisas que não deram muito certo. Sim. Então isso também traz uma linha. Então saber que a gente pode montar uma carteira, um portfólio lá fora, acho que é interessante. E a gente pode começar por falar um pouquinho desse portfólio agora, de entender um pouco quais são as categorias, o viés que vocês estão trabalhando lá dentro. Inclusive são 12, né? Então a gente nessa linha, para a gente entender mercadologicamente como pode entrar na carteira do cliente, como o cliente pode estar suprido aí com os pontos. Até para mencionar um ponto, só para complementar o que você falou, eu acho que um desafio aqui do investidor brasileiro, né, do assessor que fala direto com a ponta final, é a questão, assim, acho que historicamente o Brasil é um país da renda fixa. É um país que tem taxa de juros alta, o pessoal está acostumado com 1% ao mês, com, né, um nível muito baixo de risco. Só que quando a gente olha, né, uma janela maior de tempo, né, por exemplo, ano passado o CDI ele bateu todo mundo, né? Gestores renomados, gestores com $1 trilhão, bateu todo mundo. Né? Só que quando a gente olha uma janela maior de tempo, 10, 15, 20 anos, você vê que o CDI ele ganhou alguns anos. Né? Que o grande vencedor acaba sendo a renda variável americana. Porque se a gente olhar os últimos 5 anos, a gente tem um estudo, né, que a renda variável americana é representada pelo S&P 500 em real. Nos últimos 5 anos, nos últimos 4, a renda variável americana foi a grande vencedora. Então, assim, não ter uma parcela, né, da sua alocação. E aí não tô falando em fundos, pode ser direto na ação, pode ser na. O maior vencedor pode enfim, não ser uma boa ideia. Exatamente. Mas os Estados Unidos, e até por ser, né, quando a gente fala do mercado acionário especificamente, por ser esse grande player, né, representar aí mais 65% do mercado acionário do mundo, né, acho que é interessante ter uma parcela do seu investimento, né, num setor, né, numa região como essa que tanto cresce, tanto sobe. Mas sim, realmente, acho que a renda fixa aqui, o CDI é o custo de oportunidade, né, do investidor brasileiro. Por isso que, assim, acho que é interessante ter uma parcela, ok, mas não deixar de capturar investimentos, né, que venham aí de outras regiões, de outras estratégias, de outras temáticas. Falando um pouco aqui do nosso portfólio. Essa nossa área, ela surgiu quando o BTG comprou no Chile uma corretora chamada Selfin, que já tinha esse modelo de arquitetura aberta. Né? E aí isso foi em 2012. Em 2014 a gente tropicalizou esse modelo de negócio aqui para o Brasil, trouxe essa área Third Party Distribution aqui para o Brasil, e a gente estava no momento assim, como é que lança um feeder, né? Toda essa parte operacional, vai comprar cotas, vai fazer o hedge aqui, o gestor lá fora vai fazer o hedge. Então a gente teve um processo aí operacional para desenvolver esses veículos, né? E o primeiro fundo que a gente lançou, o primeiro feeder, foi o fundo da Robeco, em 2018. A Robeco é uma gestora holandesa, super especialista em investimento em crédito. E é um fundo que investe em crédito global. Então, ele investe de 100 a 130 títulos, crédito global. Tem o ESG super integrado na gestão do portfólio. Né? Então, quando a gente fala ESG, né, aqui para o investidor brasileiro, é algo que, né, veio à tona aí há uns menos de 10 anos. Né? Eu não lembro. Bem menos. Bem menos. Falar que mais em voga mesmo 4 anos. Exatamente.
Exatamente. Quando a gente fala de Europa, especificamente, ESG é um tema, né, muito antigo, né, muito importante. Consolidado já. Consolidado. Então, assim, é algo realmente que eles levam muito a sério, né? Então, e essa gestora, especificamente, a Robeco, né, ela leva isso muito a sério. Então, esse fundo de crédito privado, eles olham desde como a empresa descarta lixo, direitos colaboradores, diversidade no conselho, né? Então, são temas que eles realmente olham a fundo para selecionar esses títulos. E aí eles têm uma concentração, eles ficam 80% investment grade, né? O que é investment grade? São títulos aí que têm uma melhor qualidade, um menor risco de crédito. 20% high yield, e eles podem operar globalmente e tem uma concentração relevante aí no setor financeiro. Então é o fundo ideal para o cliente que quer ter uma exposição internacional, é um veículo com hedge para real, então ele não vai ficar exposto aí à variação do dólar, e através da renda fixa, tá? Então a renda fixa vai ter uma volatilidade um pouco menor, né, do que opções de fundo em renda variável. Acaba sendo aquele caso que a gente falou um pouco mais cedo, ele fica exposto à renda fixa externa, vamos colocar assim, global, porém como não tem um dólar, ele acompanha, se ela subir, subiu, se descer, desceu, com certeza tem a variação. Porque é um fundo com hedge, então se o dólar subir ou cair, não vai fazer impacto na performance do fundo aqui que o cliente brasileiro está investindo através do nosso feeder. Esse foi o primeiro que vocês espelharam, vamos colocar assim. Esse também são 95% que vocês compram, mais ou menos? Sim, todos. 5% e os outros caixa 5% por ali. Caixa. Só por conta da legislação. Isso aí, para poder... Exatamente. O segundo fundo que a gente lançou foi o fundo da Pictet. A Pictet é um grupo suíço que existe há mais de 200 anos. Pouco tempo, hein? Pouco tempo. Recentes. Estão aprendendo ainda. E é um fundo que investe em ação global de mega tendências. Então, eles fizeram um estudo com o Instituto de Copenhague para identificar as mega tendências que moldam o mundo. Então, tendência social, demográfica, ambiental e tecnológica, que são apoiadas pelo que eles chamam de crescimento secular. Então, o fundo, para o investidor, e eles falam, eu não estou preocupado se os juros vai subir, se o dólar vai cair, se a inflação... É um fundo de longo prazo ligado a tendências seculares, ligadas ao crescimento secular, né, dessas tendências que moldam o mundo. Então, por exemplo, um dos temas é madeira, energia limpa, água. Então, eles... E no ESG também, né? De certa forma. Também tem um ESG bem integrado nessa gestão do portfólio. É uma gestora também da Europa, né? Então, já leva esse tema muito a sério. E é um fundo super diversificado. Então, eles identificaram esses 10 temas que moldam o mundo, né? E eles investem de 40 a 50 ações por tema. Então, a gente está falando de um fundo que tem aí 500 papéis. Né? Então, cada papel representa muito pouco, né, do portfólio total. Então, assim, a empresa quebrou, vai representar 1% do peso, né, do portfólio final. E é um veículo que a gente tem aqui na plataforma. Esse é um que a gente tem as duas versões, com e sem hedge para real. Então, esse é um que o cliente tem essa flexibilidade para escolher. Então, o ideal para o cliente que quer ter essa internacionalização, né, através de uma casa super renomada, com muito tempo de história, e ligada aí a mega tendências. Então, assim, para o cliente não ficar preocupado... né? 500 ativos, acho que dá para ir muito para um lado e para o outro, né? Até eu ia fazer essa pergunta. É claro, eles têm experiência, 200 anos, acho que é um pouquinho de experiência, mas ele não fica muito pulverizado. Como é que ele trabalha esse hold desses ativos? Olha, eles têm times, eles têm um time, né, o portfólio manager, né, que é o gestor principal, e aí eles têm time para cada tema. Então, eles têm um time que vai olhar só para água, um time que vai olhar só para madeira, um time que vai olhar só para energia limpa. E aí, é realmente cada time falando, olha, eu acho que tem que investir nessa empresa aqui que tá pegando água do mar e fazendo virar água potável, por exemplo. E aí eles vão debater, isso aqui você acha relevante, mas tem aqui esse outro que está trazendo uma empresa que vai fazer alimentos veganos a partir da célula do boi, por exemplo, da galinha. Então, eles vão debatendo o que é mais, né, relevante, o que faz mais sentido dentre esses 10 temas. Poxa, isso é muito interessante. É muito interessante, é um fundo bem legal. Todos que a gente falou aqui também, que a gente vem lendo, né, não chega talvez a esse nível de especificação. E esse nível de conceito do ESG, né? Geralmente é o que a gente sabe de 4 anos para cá, mas não esse nível de, vamos colocar, de fidelidade ao ESG. Acho isso muito eu acho que a Europa, de maneira geral, eles estão bem empenhados nesse tema, né? Eu tenho até uma amiga que trabalha lá numa uma grande empresa de consumo, e ela falou que agora a Europa vai ter que pagar um imposto
referente ao peso de plástico que eles produzem para fazer o material. Então, por exemplo, uma empresa que faz shampoo, Perfeito. né? Uma caixinha de shampoo tem, sei lá, 300 gramas de plástico. Ela vai ter que pagar um imposto referente, vai ter que fazer um somatório do estoque inteiro deles, eles vão ter que pagar um imposto referente a cada peso de plástico que eles estão gerando. Ou seja, virar tudo para papel. É. Porque a partir do momento que você tem que pagar imposto, basicamente, a criatividade aparece. a criatividade aparece. Na hora. Exato. E a gente fala, esses são os dois, a gente fala de um terceiro que seria... Bom, falei um de renda fixa, um de renda variável. Mas os dois é Europa. Não, é global. Global. Investem globalmente. Falar de um terceiro fundo, que é um dos nossos carros-chefes, que é a AQR, chama AQR. A gestora AQR é uma gestora americana, é uma das maiores gestoras quantitativas do mundo, e ela foi fundada pelos gestores que lideravam esse modelo quantitativo no Goldman Sachs, na década de 90. Então, e esse fundo específico, que se chama Delphi, que está na plataforma, uma versão com hedge para real, é um fundo que eles fizeram, né, buscando entender como que é a filosofia de investimento do Warren Buffett, né, que é essa grande pessoa aí que para muita gente referência e ídolo. Agora então, o pessoal vai gostar, o pessoal vai começar, vai ligar agora, falar, Warren Buffett? Então é um fundo que ele busca replicar a estratégia de investimento do Warren Buffett. Então como ele faz isso? Ele é um fundo long and short, então ele fica comprado e vendido em ações globais, só de mercados envolvidos, mas ele procura ficar comprado em ações de qualidade e vendido em ações mais com beta alto. Tá? Então, um fundo extremamente diversificado, ele fica comprado em mais ou menos 1.500 papéis, vendido em mais ou menos 1.000 papéis. Então, assim, e ele usa, né, os mesmos, né, múltiplos para analisar as ações, mesmos múltiplos que um analista faria. Só que numa velocidade muito maior em termos de processamento de dados, porque eles usam esses modelos quantitativos, né, que ajudam a acelerar essa análise. Então, são modelos com raras intervenções humanas. Um exemplo que eles sempre dão, né, eles têm esse modelo, né, que fica rodando sempre, e aí o Steve Jobs faleceu, né? Era uma coisa que era esperado, mas ninguém sabia o dia. Quando isso de fato ocorreu, eles fizeram uma pausa, inseriram essa informação nova e, né, que aconteceu há poucos segundos no modelo, e o modelo volta a rodar. Então isso é muito legal, porque a gente está falando de um fundo que ele fica comprado em 1.500 papéis, vendido em mais ou menos 1.000 papéis. Então, assim, você compara ele com os players, globais, ou players aqui locais, a correlação chega a ser até negativa. Aqui no Brasil, quando a gente fez essa comparação, né, que poderia ser um pouco similar com ele, a correlação chega a ser até negativa. Realmente é um cara para diversificar a carteira. Diversificar a carteira. É uma correlação realmente negativa. E a pergunta que não quer calar, ele consegue seguir o Warren Buffett? Olha, eu vou te falar, esse é um fundo que ele existe desde 2012. Também bem antigo, né? 11 anos. O objetivo, metade dele é o MSI e metade ele quer gerar um excesso de retorno em 7% em cima do MSI. E ele veio fazendo isso ao longo dos anos, com exceção, se não me engano, foi de 2020. Tá? O que acontece com esse fundo? Como ele seria compra, o ano da pandemia. O que acontece com esse fundo? Como ele compra, né? Ele fica comprado em ações de qualidade, né? Em 2020, quando anunciaram a vacina, né, do Covid, aconteceu o que eles chamam de junk rally, que é empresas de baixa qualidade performando muito bem, subindo muito. Então, assim, empresa aérea, empresa de hotel, empresa de... como é que fala? O navio tipo, de turismo, cruzeiros. Então, tudo isso subiu muito, né? Mas foi aqui naquela... E eles provavelmente estavam short, estavam vendidos. Exatamente. Então, esse é o momento que esse fundo não vai bem. Quando nesse junk rally, ele não vai subir essa onda. Estava falando um pouquinho das estratégias. Nós já falamos de 3, né? 2 voltadas à renda fixa global e uma falando de fundo quant, né? Ali da diversificação de carteira. Mas tem uma que eu queria comentar também, eu gosto, que é um fundo, que é um fundo de tecnologia, esse que eu comentei que existe desde 1996, tá? De uma gestora chamada Janus Henderson, que surgiu a partir da fusão de uma gestora inglesa com uma gestora americana, tá? Janus e Henderson. Também existe há muito tempo e eles são super especialistas em investimento em tecnologia, tá? E esse fundo que a gente tem hoje aqui no Brasil, que chama Janus Henderson Global Technology, é um fundo que investe em ações de tecnologia globalmente, tá? E ele tem um aspecto que eu acho muito interessante, é que, primeiro, ele não compra startup, né? São empresas, eles falam que é tecnologia num preço razoável. Tá. Então, são empresas que já se provaram, já se consolidaram, têm um cash flow estável, boa perspectiva de valorização. Geradora de caixa. Geradora de caixa. Então, assim, é Apple, é Microsoft, é Alphabet. Não vai ter uma empresa que surgiu há um ano e virou um unicórnio. Então, e que está muito cara.
né? Então, e um outro aspecto interessante, eles também têm o ESG integrado na gestão do portfólio. Então, eles fizeram algumas análises, né? Identificaram que existem alguns desafios globais. Um deles, por exemplo, é economia circular. Né? Então, eles usam essas métricas ESG tanto na hora da compra do papel e depois que eles, né, mantêm essa compra, eles mantêm esse engajamento com a companhia. Então, um dos desafios que eles identificaram é economia circular. Então, eles buscam investir em empresas que, através, né, da tecnologia, vão ajudar a solucionar esses desafios. E eles têm uma posição muito grande, né, na Apple, né, representa, se não me engano, acho que 8% do portfólio, já há algum tempo. Tá, que eles carregam essa posição. E eles identificaram que a Apple ainda não tinha uma economia circular eficiente. Então, eles fizeram um projeto, né, que durou um tempo aí relevante, junto com a Apple, para ajudar eles a melhorar esse aspecto economia circular dentro da companhia. Muito e aí, bom. O fundo fez o projeto junto com a Apple? Exatamente, o time de gestão. E aí a Apple apresentou depois, né, como solução, apresentou para eles um aumento no percentual de peças de iPhone que passaram a ser reutilizadas. Então, assim, é um nível de engajamento, né, que, assim, é complexo para um gestor aqui do Brasil ter esse nível de envolvimento com a companhia, ainda mais uma companhia, né, que é a Apple. Então, assim, e eles têm um time de research que fica lá baseado no Vale do Silício e tem reuniões recorrentes com essas companhias. Então, acho que dá um nível, né, de acesso, de informação, né, e de próprio engajamento, como esse exemplo que eu dei, que faz muita diferença, né? Faz muita diferença na hora de aumentar a posição, ou vender, ou comprar uma nova ação. Então, acho que esse é um fundo bem interessante, né? E eu acho que a tecnologia em si é um setor disruptivo, né? Então, assim, e é um setor que em 2022, né, sofreu bastante, porque, poxa, a taxa de juros foi subindo, o que vai pegar em cheio? É a empresa de tecnologia, né, que está alavancada e vai ser a primeira a sofrer com isso. Só que essas empresas continuaram a mostrar lucros cada vez maiores, cada vez mais consistentes. Se a gente pegar a Nvidia, né, que é uma gigante aí que faz semicondutores, né? Se a gente pensar o que tem semicondutor, praticamente tudo aqui tem semicondutor. Tivemos a crise de semicondutor. Tivemos a crise do semicondutor e a gente viu a gente descobriu que era semicondutor no momento da crise, né? Que a gente viu, nossa, acho que é importante isso aí. A gente sempre tá na mão de um negócio tão pequeno, né? Tão pequeno. E a Nvidia é uma grande empresa, né, de semicondutores. Só esse ano a ação se valorizou mais de 200%. Né? E é uma grande posição que eles têm aí, que eles carregam no portfólio. Então, eu acho que... e aí, de novo, né? A taxa de juros continua alta. Os Estados Unidos ainda não cortou. Vai fazer uma semana, né, que eles deram esse indício de que talvez ano que vem vão começar a cortar se os dados se mantiverem estáveis. E ainda assim, essas empresas, né, que teoricamente deveriam ter sofrido muito, né, continuar sofrendo esse 2023, elas estão com uma performance excelente, né, mostrando resultados consistentes. Se a gente pegar o Meta, né, mostrando aí números de usuários, né, crescendo. Então, assim, acho que mostra que é um setor que a gente não pode ignorar, o setor da tecnologia. E esse fundo faz essa seleção extremamente, né, detalhada, granular. Eles mantêm 60 papéis no portfólio e mantém esse relacionamento muito próximo com as empresas do portfolo. Uma coisa boa que você falou, Laura, dentro dessa última explicação, é que a gente lá no começo falou sobre a questão da exposição do Brasil à tecnologia, né? O Brasil é muito pouco, né? Esse valor agregado, vamos dizer, é muito pouco. E é engraçado que, como você disse, a taxa de juros arrefecendo, hoje talvez no Brasil você não tenha nada que muito rápido vai subir ou, na verdade, absorva isso para poder ter uma posição. Talvez tecnologia seja isso, né? Porque realmente elas ficam alavancadas direto. Sim. E quando você tem uma taxa de juros diminuindo, você consegue fazer uma margem muito grande em Exatamente. cima. Então hoje é um caminho também. Exatamente. Você não está só porque é tecnologia que eu tô lá fora, não só por isso. Mas esse também, esse ponto, né? Se você tiver uma variação na taxa de juros, principalmente para baixo, você consegue uma evolução mais rápida, não só ficar baseado em crédito, que aí o crédito ficou mais barato, e aí demora 5 meses para esse crédito realmente ficar mais barato, e aí você começar a ter as vantagens. Um outro ponto importante dessas empresas é que elas repassam preço. Então, assim, tá com inflação, eles vão repassar o preço. Vide, né, o preço aí de iPhone. E as pessoas continuam comprando. E se perder, vão comprar outro. E assim, o preço vai subindo cada ano. Você perde, ele compra outro mesmo, você né? Compra outro. Ele tem um iPhone e você perde, ele comprou outro iPhone. Ele não vai porque era um celular aqui. Não, você vai comprar um iPhone de novo. Isso aí. Então, assim, eles têm esse poder de passar o preço para o consumidor. Exemplo, a Netflix.
né? Como tá aumentando, né? Tem toda essa questão de não pode mais compartilhar senha, e as pessoas vão assinar, né? Então, assim, a família que dividiu o Netflix, agora vai ter que pagar? Tudo bem, agora 5 pessoas da família vão assinar. Não será a reação contrária, né? Tipo, então a gente não assiste não vai mais ter mais. Netflix, não. Ela vai assinar. Isso é verdade. O cara consegue repassar tanto o aumento como a diminuição também, né? Exato. Talvez, como a gente falou, talvez o que absorva mais rápido aqui no Brasil é a questão da gasolina. Que aí é o que é mais rápido. Exatamente. E acho que dá mais transparência isso, talvez. Tipo, sabe o que influencia a empresa e a partir do momento ele repassa ao cliente final. Acho que isso é um ponto muito interessante. E, como você mesmo falou, essa asset já tem aí mais de 27 anos. Já só esse fundo anos. Desde 96. Olha isso. Então, acho que eles sabem fazer muito bem sobre essas empresas de tech. Pegaram esse começo dessas empresas também. Sim. Essa rampagem dessas empresas, vamos colocar. Né? A NVIDIA é uma posição que eles carregam há muito tempo, né? E a NVIDIA as pessoas começaram a ouvir, assim, né? Não há tanto tempo assim. 6 anos pra cá, mais também. ou menos. Eu lembro que quando eu trabalhava numa instituição, a gente fez uns produtos em NVIDIA mais ou menos 6 anos, 7 anos atrás. A gente tava montando um produto e era difícil de explicar o que era a NVIDIA pro cliente final. Não era tão fácil, tinha que trazer realmente gestores, enfim, pra gente falar sobre isso, né? E esse você tem exposição a dólar e com hedge ou só exposição a dólar? Como é que é? Esse a gente só tem com exposição ao dólar. Então ele vai, além da performance do fundo em si, ele vai ser impactado pela variação do dólar. Fala um pouquinho dessa dificuldade ou é a aceitação da AST, então, ter essa exposição ou não? Como é que é? Eu acho que assim, ter exposição ou não ao dólar vai depender caso a caso aí do assessor entender os objetivos de curto e longo prazo do cliente, né? Nível de aversão ao risco, porque dólar ele vai adicionar uma volatilidade, né? Se o dólar subir, excelente, se o dólar cair, né? Poxa, será que eu deveria ter investido no fundo com dólar? Então acho que vai ser caso a caso. Assim, o dólar é uma moeda muito forte. Então assim, você quer estar comprado no fundo porque você gosta da filosofia do fundo e você está ok se o dólar, né, subir ou cair, né? Você está disposto a incluir essa volatilidade no produto? Aí, então, acho que seria mais caso a caso. Assim, eu, particularmente, acho importante ter os dois. Então, assim, vou ter um investimento exterior? Vou ter uma parte que vai estar exposto ao dólar, né? Uma moeda forte, e uma parte que eu quero só estar exposto à performance do fundo, não quero, né, ter preocupação se o dólar está subindo ou está caindo. E para vocês na montagem do fundo, tem algum problema de estar ou não? Esse é um aspecto importante. Todos os nossos fundos que a gente tem com hedge para real, ou seja, estão protegidos aí dessa variação, o hedge é feito pelo gestor. Então o gestor lá fora cria uma classe para a gente em real. Isso gera uma agilidade e uma redução de custos, né? Porque aí a gente cria um veículo aqui que vai comprar cotas de uma classe em real ou vai comprar cotas de uma classe em dólar. Ótimo. Isso que eu queria saber, porque esse último, como não tinha, então o gestor ele tem que abrir uma classe pra gente aqui. Passando para... Então a gente já falou de renda fixa global, sempre recapitulando. Fundo Quant, né, que diversifica, e renda variável agora, mais tech, né, entrando mais nessa linha, né? E tem mais passos, né? Sim. Quais são os outros? Olha, assim, para não falar dos 12, para não ficar tão também cansativo, um outro fundo que eu acho bem interessante foi, acho que o 4º fundo que a gente lançou é um fundo da MFS, chama MFS, uma gestora de Boston, quase que centenária, e eles foram os inventores do fundo de investimento. Então, o primeiro fundo de investimento foi a MFS que criou. Então, uma empresa assim, realmente formadora de gestores e analistas, né? Assim, as pessoas ficam... Você entra no site deles, a maioria das pessoas está lá há 20 anos, 30 anos, eles... né, formam realmente esses gestores. E o fundo que a gente tem com eles é um fundo que chama Prudent Capital, tá? E ele vai ser, aqui no Brasil, ele seria parecido com o multimercado. Por quê? Ele vai ter renda fixa, vai ter renda variável, e ele vai ter umas opções de venda que ele vai carregando, né, e usando aí de acordo com o cenário. Então, ele tem essa flexibilidade. Então, ele fica de 0 a 90 em renda variável, de 0 a 50 em crédito, pode manter uma posição relevante em caixa. Então, ele é um fundo que, como ele tem essa flexibilidade, o gestor ele tem um timing de mercado muito bom. Então, assim, aqui no Brasil ele é um FIM, né, um multimercado. Se a gente olhar para abril de 20, né, que foi aquele começo do caos, né, na verdade foi até um pouquinho antes, né, do Covid, os fundos multimercados aqui estavam caindo na casa dos 20%, né, dos 2 dígitos aí no mínimo, durante esses meses aqui no Brasil.
esse fundo da MFS estava subindo aí 5%, 6% ao mês. Por quê? Ele mantém essa posição relevante em caixa. Então, assim, naquele momento que tudo estava caindo, ele foi comprando coisa boa que estava a um preço que jamais vai voltar a estar, né? Então, ele tem essa flexibilidade. Ele tem uma volatilidade baixa, né? Fica em torno de 8%. Ele é um veículo com hedge para real. E um dado interessante que eu acho desse fundo, os gestores, eles têm que colocar uma parcela relevante do bônus deles dentro desse fundo. Então, assim, tem algumas gestoras aqui que fazem isso também, e eu acho isso muito importante, porque gera um alinhamento de interesse. E além de ter, né, o dinheiro próprio dentro do fundo que ele está gerindo, eles têm também uma fórmula para remunerar o gestor que olha 3 anos para trás. Então, assim, o gestor ele não tem incentivo de, vou entrar aqui num IPO que, sabe, assim, uma coisa maluca pra ter um ano muito bom. Não, porque ele sabe que se ele fizer uma coisa maluca pra fazer esse ano bom, o ano que vem pode não ser tão bom, e essa fórmula vai olhar 3 anos pra trás. Então, acho que tem um incentivo, um alinhamento de interesse muito grande dentro dessa gestora. Eles, na verdade, montaram a empresa gestora, né? Já tem um tempo muito grande, então isso ajuda demais. E, Laura, dentro dessa multiplicidade de categorias, vários fundos, como é que vocês fazem aqui para poder gerir isso tudo, para poder olhar isso tudo? Você me falou que sua equipe tem 3 pessoas, enfim, como que é isso dentro do banco? Aqui no Brasil, a nossa área, ela tem, a gente tem o Brasil, tem Latam ex-Brasil e tem Miami também, onde a gente tem o US Offshore. Aqui no Brasil nós somos em 3, a gente tem uma pessoa no Chile, uma pessoa no Peru, uma no México e uma em Miami. O meu chefe ele fica em Nova York. E assim, como eu te comentei, o nosso objetivo aqui não é ser um grande supermercado, a gente quer ter essa curadoria de gestores e estratégias, né? Então, assim, se algum cliente me liga, Laura, eu preciso saber das top 10 posições desse fundo. Eu não posso demorar mais de 10 minutos para resolver isso. Se eu tiver 150 fundos, né, começa a dificultar. Então, a gente faz realmente essa curadoria. E a gente não quer ter sobreposição. Vamos levantar um fundo de tecnologia? Quem é o melhor gestor de tecnologia? Vamos atrás desse gestor? Fizemos o processo de diligência, né, análise. Chegamos na Janus Henderson. Então, assim, eu não vou lançar outro fundo de tecnologia que vai competir com esse que eu já tenho. Perfeito, isso é muito interessante. Então, assim, a gente não quer gerar essa canibalização. E até o momento a gente mantém todos os gestores, mas se em algum momento a gente achar, olha, esse gestor não está indo bem, essa estratégia não está fazendo mais sentido, a gente, né, vai fazer uma substituição. Mas na estratégia, né? Então, tirar um da estratégia e entra outro da estratégia também. Exatamente. E, exemplo, você falou que seu chefe fica em Nova York e de lá ele também, assim como vocês aqui, também observa esse global para entender quem está fazendo algo que faz sentido para vocês. Exatamente. A gente é uma área viva. Então, assim, por exemplo, até hoje, todos os nossos fundos são líquidos. E a gente está trazendo agora 3 estratégias, estamos no momento aí de diligência final, para trazer 3 estratégias de fundos ilíquidos. Né? Então, assim, a gente é uma... D60... vai ser um D120. 120. Então, assim, é uma área que a gente está sempre buscando, sempre olhando, e a nossa diligência com os gestores, ela é contínua. Então, em outubro desse ano, nós fomos em 4 pessoas para a sede da T. Rowe Price. Isso é muito bom. Em Baltimore, fazer reunião com todos os gestores dos fundos que a gente tem aqui, para ver perspectiva, ver performance, o que está indo bem, o que não está indo bem, pegar essa atualização, acho que faz toda a diferença. Então, assim, o nosso objetivo como área é ser a área comercial desse gestor aqui, né? Então, assim, como eu falei, dificilmente um gestor para ele tem que abrir um escritório aqui, tem que contratar um brasileiro, né? Então, ele se junta ao BTG Pactual, que é uma grande placa, ali, praticamente, e a gente faz essa representação para ele. E do mesmo jeito, né, que a ponta final, que é o cliente, né, e aí o cliente pode ser os agentes autônomos, os fundos de pensão, os bancos, os family offices, a gente também tem que prestar o melhor serviço possível. Informação, viagem, faz uma comparação desse fundo com esse, nossa, aqui que tá com a gente. Então a gente manda mensalmente um comentário, né, mensal desses gestores, a carta trimestral, a gente faz lives, a gente faz eventos. Então esses gestores eles vêm aqui pro Brasil, a gente faz um café da manhã no BTG, chama todos os nossos clientes para pegar essa atualização. A gente acaba tendo 2 clientes, né, o gestor e o cliente final, que a gente tem que atender da melhor forma possível. E bom você falar isso, Laura, que você falou que vocês também demandam eles. Você está falando hoje de olhar fundos mais
longos, vamos colocar assim, né? Por que hoje está essa demanda ali de 120, 180 fundo? Por que vocês viram isso? Olha, foi uma coisa que a gente sempre olhou, que a gente falou, olha, hoje a gente só tem fundos líquidos, né? Será que tá na hora de a gente começar a olhar ilíquidos? E também, a ponta final, os clientes demandando. Se tem coisa mais diferente, uma coisa mais alternativa, um produto, por exemplo, que faz consumer lending nos Estados Unidos, então a gente foi meio que unindo as duas variáveis aí para lançar essas estratégias. Porque são estratégias que acabam promovendo uma descorrelação, né? E até para o cliente, assim, como eu falei, né? Acaba sendo um benefício, mas também pode ser prejudicial esse D+5, né? Porque o cliente, um dia de cota negativa eu vou resgatar. Né? E aí ele perde, né, o último mês, por exemplo, exatamente aconteceu isso. A gente estava falando muito, né, de 2 fundos nossos, aí os clientes, não, ok, a gente vai aplicar, os clientes estão gostando. Nessa semana, os 2 fundos caíram 3%, eles não aplicaram. O que aconteceu? Em novembro, os fundos subiram 12%. Então, assim, acaba também, esse timing de mercado acaba sendo... Pode ser bom, pode ser prejudicial, né? Por isso que a gente fala que não é timing de mercado, né? O tempo no mercado, o timing da market. É você manter a posição, né? O fundo não deveria ser um objeto aí de fazer day trade. Né? Um trade rápido, exato. Né? É um pensamento de longo prazo. É verdade. E até porque você confia no gestor, aí vem toda essa parte que eu acho bem interessante. E essa curadoria é bem legal. Talvez, você pode me dizer... seja o primeiro local que está fazendo esse tipo de curadoria com um hub ali. Né? Acho que usando a mesma equipe comercial para poder fazer esse trabalho e atrelado ao Banco BTG, acho que está bem, bem forte. Né? Exatamente. Acho que deve estar com uma capilaridade muito grande. Exatamente. E a gente tem muita capilaridade, né, por conta também dos escritórios. Quando a gente fala do varejo, né, o BTG tem escritórios aí no Brasil inteiro. E a gente vai visitar esses escritórios. Né? Então, assim, a gente vai para o Nordeste, a gente vai para o Sul, a gente faz evento, né, mas eu não tô lá todos os dias. Né? E ter uma pessoa que está lá todos os dias faz muita diferença. Por isso que a gente tem que passar a informação para essa ponta final, né, da forma mais objetiva e clara possível para ele passar para o cliente final. E você falou um negócio que acho que é bom a gente até mostrar agora. Você falou sobre a forma que você passa, né? Então você tem live e tudo. Como é que tá organizado isso na semana? Você tem de cabeça, faço live de fechamento mensal, só para o pessoal saber também. Não, claro. Eu acho legal. Mensalmente a gente manda uma carta do gestor bem objetiva. O que foi contribuinte, o que foi detrator de performance, perspectivas, né, outlook de cada fundo. De cada fundo. Excelente. Lâmina também, óbvio, do fundo, do feeder local. Cartas trimestrais a gente manda sempre, uns 20 dias depois que acaba o trimestre. Live a gente tenta fazer uma, né, a cada uns 2 meses. E a gente organiza com gestores, a gente está exatamente nesse momento, coordenando com eles, você vai vir em janeiro, você vai vir em fevereiro. E aí a gente faz, né, com todos esses gestores, reuniões, roadshows, a gente viaja o Brasil inteiro para levar o gestor realmente para conhecer o público final. Então, assim, esse momento de interação, né, permitir que o investidor brasileiro tire uma dúvida direto com o gestor, acho que é algo que faz toda a diferença. Toda a diferença. E surgiu uma ideia aqui agora. Acho que eu vou colocar a live no fundo do baú também. Quando vocês estiverem live, já coloque que a gente transmite junto, faz um collab. Eu acho que vai ser interessante. Com certeza. Porque essa parte educacional, por isso que eu perguntei muito, essa parte educacional é muito forte na gente. Né? A gente tem alguns formatos educacionais de passar isso para o cliente, principalmente como a gente fala, cliente final, muito forte, além de assessores, gerentes, enfim. Então, e eu acredito também que o brasileiro ele começa também a investir, né, em algo lá fora, vamos colocar assim, às vezes por causa do hype, né, às vezes está ali hypado, vamos investir, enfim, mas a cauda longa de verdade é a partir da educação, através da educação, através do contato. Sim. Como que é esse contato de vocês com o cliente final, com o assessor, como é que é isso? A gente tem bastante flexibilidade, inclusive a gente montou um resumo de cada estratégia, porque tem a lâmina, que é aquela lâmina padrão, basicamente formação de retorno, né? E a gente criou um material mais comercial de cada estratégia. Então, assim, e aí, inclusive, esse material foi uma sugestão de um escritório, que ele falou, olha, a lâmina não tem muita informação, aí o outro material é a apresentação institucional, que tem 50 páginas, eu quero um negócio mais resumido. Então, assim, a gente tem esse tipo de feedback, né? E a gente implementa. Então, assim, a gente montou esse material comercial, mandamos para toda a base,
um monte de elogio e foi, né? E veio de um assessor que falou, olha, dá pra fazer isso? Dá pra fazer. A gente implementou e lançou. Eu, né, eu particularmente cuido toda a parte do BTG. Então, todos os canais do BTG ficam sob a minha curadoria. Então, chegou lá no BTG alguma dúvida, algo desse sentido, vai acabar em você, na Laura. Sim. Para esses fundos. E assim, a gente está super disponível, fazer call educacional com os assessores, treinamento, call com o gestor. Então, assim, é uma área que a gente tem um contato muito grande com o nosso cliente aqui e o nosso cliente lá fora, que é o gestor. E, Laura, agora falando um pouquinho que a gente gosta aqui, tá bem? Entrando um pouquinho na vida da Laura. Como gerenciar isso tudo, hein, Laura? 6 anos no BTG e essa loucura, né? Hold. Eu sei como que é hold. Porque praticamente vocês estão em hold, porque... Sim. Quando que foi o lançamento da área? Essa área, a gente lançou... O primeiro fundo foi em 2018, mas ela existe já há um pouquinho mais tempo. 5 anos, existe mais um pouquinho, mas agora que talvez tenha colocado mais fundos para dentro, então você tá sempre hold constante, viagem, vai e volta. E ainda você falou toda a parte de dúvidas e entradas para essa área com você. Como que é gerenciar isso, Laura, dia a dia? Olha, é bem corrido, é bem dinâmico e eu adoro, porque assim, o meu dia não tem regra. Eu chego, né, eu planejo a minha semana seguinte, já marco as minhas reuniões, já marco as minhas visitas, as viagens que eu vou fazer, os eventos que eu vou fazer. Então, acho que essa autonomia, né, que a gente como área tem, permite que a gente faça muita coisa. Então, assim, poxa, vamos fazer um café da manhã aqui para um assessor no Sul que ele quer falar sobre dolarização do patrimônio? A gente consegue fazer. Né? Então, assim, eu quero um material que fale por que investir em tecnologia, mais genérico, sem falar de fundo, a gente consegue fazer. Então, é um dinamismo muito grande que a gente tem, né, total autonomia para criar material, criar treinamentos, né, com todos os nossos canais de distribuição aqui. Isso que você falou é fundamental, né? É o educacional, talvez sem o nome educacional. Exato. Em vez de você entrar falando já do fundo diretamente, né? Falar por que investir no exterior. Por que investir no exterior e o que isso te afeta aqui. Porque se você não levar isso também pro cliente, você perde ali a questão do objetivo do cliente e você tá falando só, coloca, e você não fala o objetivo dele. Que é, blindar esse patrimônio. Diversificação. Tá chegando agora final de ano. Chegando Natal. Ele compra muita coisa que tem exposição ao dólar. Exato. E aí, é o que a gente sempre pensa isso ou não? Tudo aqui, né, dificilmente foi produzido no Brasil, né? Então, assim, são de infelizmente, empresas... né? A gente já é um consumidor global, né? Assim, por que não ser um investidor global? Poxa, se eu gosto tanto da Apple, por que eu não vou participar do lucro da Apple? Né? Então, perfeito. Acho que essa é... Então, assim, não quero estar investido em dólar, mas você vai mandar seu filho para fazer um intercâmbio, você vai para Disney com a sua família. Então, você tá aí ligado, né? De alguma forma envolvido com essa moeda forte. São nomes fortes pra cá, né? Laura, chegou o nosso fim, assim, muito bom. Acho que foi um dos melhores programas que a gente teve Adorei estar aqui com vocês. Como que a gente acha vocês? Você falou de lives, enfim, como é que tá na rede social? Só buscar lá, como é que é? A gente tem um webpage, tá? Que eu vou mandar pra você, que tem um resuminho do que a gente faz. E aí a gente tem uma página para cada estratégia. Aí tem um resumo da gestora, do fundo, tem um videozinho de 1 minuto falando o que o fundo faz. As lâminas estão lá também. Eu acho que lá é o principal caminho para, né, começar a conhecer essa base. E eu vou deixar meu e-mail também, se tiver alguma dúvida, se quiserem calls, eu vou adicionar a URL de vocês no nosso mailing, para vocês receberem esse comentário mensal, convite dos eventos. E o que vocês precisarem, estou à disposição. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Pessoal, você já sabe, aqui o Fundo do Baú é @FDB_Fundo do Baú. Vocês podem ir no meu pessoal também, @Pedro_Barbosa_86. E obrigado. Um Feliz Natal, ótimo Ano Novo e até o próximo Fundo do Baú. Obrigado, Laura. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.